Fala, fião! Tá bom? E tá construindo? Estamos aqui de novo no Tô Construindo, versão Feicom 2025. Agora vamos bater um papo aqui com pessoas. Uma pessoa, sabe, que eu conheço há muito tempo, e a outra que eu tô conhecendo agora, mas eles são da Fundação Vosolini. Trazer aqui para bater um papo aqui com vocês, tá bom? Luísa, por favor, se apresentem. E conte um pouquinho da história de vocês, o que vocês fazem, tá liberado o microfone de vocês. Posso falar primeiro? Por favor. Eu que não queria falar, hein? É. Já tô pedindo pra falar a minha palavra. Bom, é assim, nós. Eu acho que faz tempo que o Constantino tá falando, precisamos fazer um podcast, e eu corro disso muito, porque eu não sou uma pessoa diferente das câmeras, eu sou uma pessoa extremamente técnica. Eu não sei falar, como todo bom engenheiro, não sei escrever, não sei falar, eu só sei executar bem as minhas atividades, né? Eu acho que eu executo bem. Mas é muito gratificante estar aqui hoje e contar um pouquinho, mas um pouquinho mesmo da minha história com a Cerâmica City. E a minha história com a Cerâmica City começa com o pai desse rapaz, que era um menino, como ele mesmo disse, e que ficava correndo lá pelo meio da fábrica, enquanto o pai dele estava ali brincando. O Neto, meu querido amigo, um abraço fortíssimo para você. Que ficava ali brigando o tempo todo. Tá pedindo a retribuir, por certeza. Que ficava ali brigando e brigou a vida inteira. E agora deixou isso como herança. De ter um produto extremamente competitivo, mas com qualidade. Então, ele brigou o tempo todo e ainda briga para ter um produto que atenda a norma, que tenha um produto que atenda as normas, principalmente de desempenho, que vai trazer melhoria para a cadeia, não é só melhoria para a indústria dele. Agora, a cadeia da indústria da construção civil, que começa nos materiais, no agregado para os materiais, e vai lá na construtora. Quando a construtora compra esse produto tão maravilhoso, que eles, dentro da fábrica deles, eles fazem regulamentar no mercado, com certeza o consumidor final vai ganhar. Seja ele aquele que atende ou procura a Minha Casa Minha Vida, seja aquele do alto padrão. Porque o mesmo bloco que vai para a Minha Casa Minha Vida também vai para o alto padrão. Então, essa sempre foi a luz e a briga do Neto. E que eu tô com ele lá de trás. Desde o programa de qualidade do governo do estado de São Paulo, o que foi o Qualiab, e eu me emociono muito porque eu tô nisso do tempo que ele estava na Falcon Power e fomos desenvolver esse programa, e que ele foi tão bom, que ele virou um programa nacional, o PBKPH. Então a gente tem essa história desde lá de trás, né? Então é muito legal estar aqui contando um pouquinho disso para vocês e deixando isso de herança para você, né? Porque atualmente eu falo muito com meus irmãos, a gente tem muito mais passado para durar do que futuro pode vir. E o futuro é de vocês hoje, é vocês que vão ter que dar continuidade naquilo que seu pai desenvolveu e que eu briguei até hoje, né? Sim. Mas eu vou continuar brigando. Eu vou precisar muito da sua ajuda. Tamo junto. Vou precisar muito da sua ajuda. Tamo junto. Sim, obrigado. Obrigado mesmo. Pode ter certeza que o carinho dele é mútuo também. Tá. Só uma notícia. O Qualiab estamos reescrevendo o Qualiab para melhorar ele. Isso é bom. Não precisamos resgatar o programa Qualiab de novo. Porque no final, ele foi encampado pelo PBQPH. Sim. Então, se você tem um PBQPH, você leva o Qualiab junto. Só que hoje, infelizmente, o PBQPH está meio precisando ser reformulado. Ele parou no tempo. Ele é um programa de qualidade, mas que não enxerga hoje a questão da sustentabilidade. Então, ele precisa coisas que eles enxergam. Ser revisado. Né? E estamos sem quem toque isso lá dentro do programa. Se o Qualiab começar de novo com isso, estou aqui, vamos junto, me chama. Sim. Que a gente reformula o programa Qualiab e joga isso lá para dentro de novo do PBQPH.
Vamos se movimentar então para fazer isso acontecer. Vamos, tô junto. Pode me chamar que eu vou. Vamos. Boa aí. Bruno. Vamos lá, Constantino. Satisfação enorme estar aqui para falar de um tema tão relevante quanto a construção civil, né? Eu sou gerente de marketing e vendas na Fundação Vanzolini. Sou responsável por todo o departamento comercial e operacional, né? Fundação Vanzolini é a principal certificadora da América Latina, atualmente trabalhando com mais de 70 normas, né? Qualidade, meio ambiente, saúde e segurança, responsabilidade social, PBQPH, né? O SIAC, enfim, entre outros produtos, inclusive o Aqua para construção sustentável. Sim. Eu conversei com a Clarice e ela me explicou um pouco sobre o Aqua. Eu não tenho tanto conhecimento do Aqua, aliás, eu tenho muito pouco ou nulo. Tem mais do LEED que eu fiz. Quando eu saí da faculdade, eu fiz o curso de ser certificador, mas isso, obviamente, estou todo desatualizado e assim, deve ter mudado muita coisa da época que foi, sei lá, 20 anos. Isso já foi, aconteceu. Então, o Aqua realmente, ela me deu uma aula aqui do Aqua e ela manja muito. Clarice é nossa parceira também desde muitos anos. E você pode ter certeza, mesmo você não conhecendo o Aqua, as construtoras que atuam no Aqua hoje, uma boa parte delas, compram o Cerâmica City. Toma, eu não sei quais são, mas eu sei porque eu sou auditora e eu audito as construtoras do Aqua. Também tenho essa pegada, também sou auditora, né? Nem falei, sim, mas estou nessa. E eu audito tanto o PBQPH quanto o Aqua. E elas compram Cerâmica City, principalmente aquelas que estão na sua região, mesmo aquelas que estão aqui em São Paulo. Pô, legal, bom saber. Bom que depois eu preciso voltar. Que aliás, Constantino, só uma curiosidade, né? Acho que a Luísa, né, e a Vanzolini tem uma história muito bonita aqui na FEICOM, porque em 2008, quando nós lançamos o Aqua em 2008, né, até a diretoria falou assim, como que a gente vai levar para o público o que é uma construção sustentável, né? A gente, né, com aquela interrogação e a gente falou assim, nada melhor do que a gente levar para o público, né, para conhecer o que é uma construção sustentável. Aí nós tivemos a ideia de fazer uma casa, né, aqui dentro da FEICOM. E nós fizemos uma casa Aqua em 2008, né, na época, né, Luísa? Foi o boom da feira da FEICOM desse ano, foi a casa Aqua. Teve um dos dias, bateu 8.000 visitantes na casa. Dentro da casa. Vocês têm que voltar. Então. Por que não fazer uma casa de cerâmica, né, demonstrando toda a questão da estabilidade, né, as questões de conforto, reduções, enfim, né? Eu acho que dá para fazer depois uma parceria com a própria Casa Cerâmica e com certificação Aqua. Com certificação Aqua. Mostrando tudo isso. Tá vendo? A gente vai, puxa a orelha do Paulo Manzinha lá, para ver se você vai fazer isso. Eu falo com o Stuck, que é a casa da Pacaembu. Então, a gente fala com a galera e vamos trazer. Eu tô tentando conversar com a Pacaembu para eles irem pro Aqua, mas eles ainda não fecharam. Com quem você tá falando lá? Eu falo com o Arnaldo, né? Mas ele não me chegou ainda lá na diretoria. Só com o Arnaldo. Você de falar com o chefe dele. Eu sei. Tá mais fácil ele chegar por aqui do que pelo Arnaldo. É melhor chegar por aqui. Tá bom. Eu vou não fazer uma... Às vezes eu tô fazendo um piloto, combinar com eles. Fazer um piloto talvez seja interessante. Daí na coisa acho que não consegue dar. Proposta de piloto. Concordo. Né? Porque assim... É que eles têm o selo azul, né? Então eles acham que o selo azul ele atende a caixa. Pra ele tá bom nesse momento. Mas ele tem que enxergar... dar o próximo passo. O próximo passo que é um mundo mais aberto do que só o selo azul, né? E pelo que eu entendo, falando um pouco aí da casa e da Pacaembu, eles estão abrindo um leque gigantesco agora, né? De estar atuando no Brasil inteiro. Então, levar um selo de sustentabilidade vai ser muito bom para eles. Sim. Vamos chegar lá. Ele vai ter que certificar o empreendimento, né? Aí eu entendo que ele vai ter dificuldades em algumas regiões para conseguir atender o selo Aqua, pelo que a Clarice me explicou aqui. Por questões realmente de falta de produto na região. Nossa região. Sim. Não, mas é dificuldade. Mas eu acho que, assim, é uma dificuldade
E não é tão difícil assim de ser atendido, você entendeu? Ele precisa demonstrar e a gente atua com o que ele tem no mercado. E chega junto, dá para fazer. Mas a questão da aplicação da sustentabilidade para empreendimentos de interesse social é uma questão que envolve muito mito, né? Essa sustentabilidade, como a Luísa colocou, né, ela pode ser aplicada para os diversos níveis, né? Desde uma habitação de interesse social, médio, alto padrão, altíssimo padrão, enfim. E principalmente aqueles de interesse social que são os que mais precisam da questão da sustentabilidade, né? É onde justamente os usuários precisam justamente receber os benefícios, né? De ter um ambiente confortável, de ter reduções com água, energia, manutenção, conservação do imóvel, né? Então acho que a certificação Aqua pode ser uma forma da gente desmistificar, né? A questão da sustentabilidade aplicada para as habitações sociais, né? O que eu entendo só que, assim, quando a gente fala de certificação, todo mundo levanta os pelos aqui da nuca, né? E começa, porque é difícil, porque ninguém parou e olhou e foi estudar e ver o que quer. Porque eu entendo essa questão de certificações hoje, não lá atrás, mas hoje, eu entendo que tem que ser uma coisa simples e fácil de fazer. Tem que estar no hábito do dia a dia. Então, não adianta eu dificultar a minha documentação, dificultar as coisas que não vai rolar. Eu tenho que facilitar para que a coisa venha tudo muito simples e esteja no meu dia a dia fácil. Tem que ser fácil. Se não for fácil, não adianta fazer. Difícil, eu concordo, é montar toda a documentação, como é que eu vou captar esses dados, como eu vou guardar os dados, como eu vou organizar esses dados. Então, isso para mim, porque certificação basicamente você tem que comprovar aquilo que você faz. Sim, qualquer certificação é evidência comprovar o que você faz. Para comprovar o que eu faço, obviamente que tem que ter uma burocracia para fazer essa comprovação. É que essa burocracia não pode ser difícil. Então, mas aí que está o grande problema, Constantino. Aí que está o grande problema. Porque, na verdade, as organizações, enfim, elas tendem, né, a justamente seguir a norma, fazer aquilo, montar os seus procedimentos para a norma. E não operar a organização de uma forma natural, né? Obviamente, desempenhando o nível mínimo ali, enfim, né, seja lá o que for, né? Então, acho que o grande problema é essa visão conturbada de, né, fazer a implantação do sistema de gestão. Mas isso eu vou falar, isso é culpa de quem certifica agora explicar melhor para o mercado o que é. Entendeu? Porque assim, eu levei muito tempo para conseguir até achar as informações corretas para começar a desenvolver. Então, porque tem um pouco também culpa nós aqui de trabalhando nesse meio, é passar a informação correta, tipo, mais limpa, sim, mais clara. Porque a gente é técnico, a gente fala uma pancada de termo técnico, e aí você vai pro empresário, o empresário nem sempre é um cara técnico. Aliás, a grande maioria das vezes ele não é. Então, a grande maioria deles não é. Então, se você não conseguir traduzir isso para ele com uma linguagem simples, ele não vai comprar a ideia. Muito pelo contrário, ele vai batalhar contra. E às vezes uma coisa que ele precisa, ele não sabe o que precisa e ele vai batalhar contra. É verdade, você tem razão. E eu vou dizer uma coisa pra você assim, tá? Quando eu estava dentro do ITQC, eu saí da Falkenbauer para montar um organismo certificador para atender o PBQPH, para certificar construtora. Nós montamos o ITQC. Então eu fui para essa área de sistema de gestão para a construtora. E aí a gente falava, não adianta você ter uma construtora que tem se os materiais não tem. Então vamos fazer os PSQs, já estavam sendo feitos, já estavam sendo dentro do Qualiab, vamos fazer os PSQs. E aí começou a história assim, né? Eu fui para dentro da cerâmica da Anfacer para trabalhar o produto cerâmico. Sim, dentro placa cerâmica. A placa cerâmica. E aí, em algum momento eu falei assim, por que a gente não faz a cerâmica vermelha? Porque não tinha ninguém que certificava a cerâmica vermelha. E foi aquela coisa assim, você tá doida? Aqui a gente só faz placa cerâmica. Eu falei assim, não, por que a gente não pode fazer? Bom, foi um trabalho interno lá e conseguimos levar, então, que o CCB fizesse a cerâmica. E alguém chegou para mim e falou assim, você tá louca, né, Luísa? Porque, assim, certificar a cerâmica... bloco, tijolo, telha, laje. Esse povo não tem nada, esse povo não... assim, eu falei, não, quem falou para vocês que não tá aí?
Se eles não têm, eles vão aprender a ter. Sim. E a gente se meteu e a gente foi embora. Eu e uma pessoa que você conhece muito bem, chamado Anderson. Sim, é ele que me deu o curso. Chamado Anderson. Eu peguei essa menina e falei assim, cara, a gente vai se virar nos nossos 50, né, nem nos 30. Não precisa ficar nervoso porque ele já teve aqui também, tá? E aí, ele já falou Beleza, já. Ô. Falei, a gente vai mostrar que a cerâmica vermelha consegue. Começamos a fazer reuniões lá em Itu. Como é que chama lá? E tu é a servir e A servir. acertar. A servir. Fizemos as reuniões lá, trouxemos as empresas, meia dúzia comprou a ideia. Cara, em um ano a gente saiu certificando o produto e falando, atendendo a norma. E aí o CCB começou a certificar as primeiras indústrias cerâmicas e depois aí seu pai ali junto e já veio vocês e veio todo aquele pessoal de Laranjal, né? Sim. Cara, É Faulinho. Faulinho, todo mundo que tá aí, ó. Todos esses aí hoje, Top Telha, Marro Belo, todo esse pessoal aí passou por ali naquele momento, certificou o produto. Cara, todo mundo falou, mas é isso, é só atender a norma, é só voltar para dentro e implementar um sistema muito simples. Aí tem que ter manual, tem que ter os procedimentos, tá todo mundo aí lindo, bonito, maravilhoso. É a Todo mesma mundo com coisa PSQ, hoje. no mínimo com PSQ. Todo mundo com PSQ. Olha quantos nós temos de PSQ hoje. Então agora voltando, é a mesma coisa. Certificação de sustentabilidade, seja ele Aqua, seja ele o LEED, seja outros que tem aí no mercado, também é muito simples de fazer. Basta querer. Isso que eu falo, basta querer. Não é difícil. Você qualquer uma dessas certificações, ela não tem uma obrigatoriedade de você seguir aquilo. Não, ela fala, olha, precisa ter isso. Como você vai desenvolver? Eu faço em casa. Eu desenvolvo em casa. Entendeu? Muito relatório que eu desenvolvi, porque é difícil e tal. Eu fui lá, primeiro eu fiz um desenho no Excel, o relatório, as informações, cheguei a abrir meu programador do lado, eu quero isso daqui, quero esse relatório. Aí ele que se vira para programar. Ele que se vira, mas tem que estar essa informação aqui. Aprendi isso com o senhor Orlando, que ele foi presidente da Vox, na América Latina. O senhor muito gente boa. Eu falei assim, Constância, que eu troquei lá 3 vezes de RP e agora estou no 4º CRM. Então eu sei muito bem a gestão de banco de dados, coisas assim, eu sofri bastante todo esse processo de mudança. Então quando eu pegava, eu fui desenhar, eu tentei fazer isso, fui perguntar para quem, da Vox. Sim, cara. Eu falei, pessoal, você tem que fazer, você foi desenhar esse relatório que você quer com esses dados e você manda o cara programar. O que ele vai fazer no programar se vira. O programador é muito fácil. Os caras conseguem fazer tudo isso. Então automatizar muita coisa, todas essas informações é muito fácil. E concordo que tem empresa que ela é ali e não tem essa maturidade e não tem essa condição. Mas vai ter que anotar se for uma prancheta e passar para a planilha. E assim, É o mínimo de controle e processo. É o mínimo. e aquilo que de repente você não tiver em casa, busca no mercado que sempre vai ter alguém que vai te ajudar. Hoje tem. Você tem aí uma Clarice, você tem uma Elvatec, você tem uma Proactive. Esse pessoal está no mercado para ajudar quem quer, entendeu? Desde o Minha Casa Minha Vida até o Altíssimo Padrão. Sim. E a Fundação Mandolini está lá, prontíssima para orientar. A consultoria a gente não pode dar, mas orientar vocês, a gente pode dar. Sim. Fala para mim que eu invadi sua fala. Não, Will, você tá indo ótima. Tá de parabéns pelo primeiro podcast. Vou gostar desse. Você já gostou, já. E se tiver um vinhozinho depois, então. Bom também. Aí fica bom, né? A Fundação Vanzolini está aqui para atender, ajudar a gente. E outros tantos. Eu acho que tem um tópico que a Luísa colocou, né? A fundação, ela vem da universidade, né? Então, fazer esse vínculo com o que tem de inovação, de tecnológico, né? Tudo que tem de novo na universidade, né? A ideia é transformar isso em conhecimento para o mercado, né? Transportar isso numa velocidade adequada. E justamente ajudar, né? Eu vou dar um exemplo, por exemplo, na questão da sustentabilidade nos empreendimentos que a gente certifica a Aqua. A gente está fazendo um trabalho de educação, né, para o público, para o consumidor. Né? Então a gente está treinando consultores de vendas, corretores de venda, né?
Porque explorar, né? porque qual que é o maior problema hoje? A construtora, né, a incorporadora, enfim, faz ali um investimento, tem um produto muito legal, muito bacana, mas a força de venda não sabe tirar proveito disso, não sabe ir lá na frente e chega para o consumidor, olha, esse meu empreendimento tem isso, tem aquilo, ele é sustentável por conta disso, ele foi certificado por conta dessas medidas. Sabe como fazer o storytelling correto para engajar o cliente. Exatamente, não sabe. Então a gente está fazendo esse trabalho, né? Que é um trabalho de educação, justamente, né? Aí envolve, né, a questão do consumo consciente, enfim, da escolha, né? Do fator da escolha voltado para aquele empreendimento que vai trazer ali, né? Benefício. Exato. Vai ter um produto agregado, exato. Né? Não, querendo ou não, manutenção é caro. Manutenção de casa, edifício é caro. O cara esquece que manutenção tá lá com a conta de energia, o rodapé que quebrou, entendeu? Uma janela que emperrou. Entendeu? Tem tudo isso, tá dentro da manutenção. E o consumidor final não para e pensa que isso tá na conta. E se o cara fez um projeto de edificação legal, ele vai ter uma manutenção menos custo ao longo da vida. Saiu. E se você pegar, por exemplo, o próprio Aqua, se você pegar na categoria 2 o Aqua, que é a escolha integrada de produtos e sistemas de processo construtivo, vamos pegar o caso de vocês, fabricantes aqui de cerâmica, né? Se uma cerâmica não for boa, quantos problemas pode reverberar? Patologia, inúmeros, né? De patologia, enfim, né? Desde a questão da acústica até mesmo as trincas, fissuras, problemas de reboco, assim por diante, né? E quando a gente precisa fazer substituição de produtos numa casa, num edifício, você está impactando o meio ambiente. Tá. Né? Então... É que assim, querendo ou não, a gente, a nossa atividade enquanto viver como ser humano já impacta o mundo. Tá. Isso é o quanto a gente vai impactar ou não e como que a gente vai remediar. Exatamente. Então isso é um ponto importante que eu acho que assim, sempre foi importante, só que a gente nunca soube. Ao meu entender, que a gente veio evoluindo o nosso conhecimento, hoje a gente tem consciência. A gente não precisou olhar para isso e agora a gente é obrigado a olhar para isso. Entendeu? Sim. Eu acho que esse é o olhar. Mas teve muita, assim, eu entendo que assim, o nosso conhecimento foi evoluindo. A gente não tinha conhecimento de um monte de coisa que a gente tem hoje. Verdade. Então a nossa ciência foi evoluindo, o nosso conhecimento enquanto planeta Terra, de maneira geral, seja local geral, o nosso entendimento foi aumentando. E agora, e junto à nossa consciência. Então, acho que agora sim, está em ponto, quanto sociedade, que a gente está olhando muito mais, entendendo muito mais que essas mudanças que acontecem, não é que a média do planeta vai, não é. As crises climáticas, né, os eventos mais críticos vão ser ampliados. E a gente tem que estar preparado enquanto edificação, ambiente construído, para poder atender essas novas necessidades. Não, ele assim, pensando embora, né, vamos pegar aqui a fala do presidente americano, né, olha, vamos continuar consumindo aqui, né, os combustíveis fósseis e tal. Os mecanismos, né, ambientais no mundo todo já foram desenvolvidos, né, então, quer dizer, a questão ambiental é algo que não vai voltar, né, embora eventualmente exista esse afrouxamento, digamos assim, mas como você colocou, as técnicas, a preocupação, tudo que a gente já evoluiu, não vai ser retroagido, né? Então, ao contrário, principalmente aquelas empresas que já estão com as suas ações, seus, né, seus ativos verdes, elas não vão retroagir as práticas. Porque assim, pouca gente sabe, mas a indústria que mais, o setor que mais investe em pesquisa em sustentabilidade, produtos de sustentabilidade, é a indústria do petróleo. A gente não vai deixar de consumir petróleo, porque esse microfone vai petróleo, essa mesa vai petróleo, tudo tem o tênis que você usa, tudo tem petróleo. A única coisa é que você vai utilizar melhor os recursos de petróleo. O que eu vejo dessa questão toda é porque a Lima é um problema dele de segurança do país. Dele voltar a poder fazer a extração do petróleo. Ele tem uma questão de segurança do país dele. Então, você pode falar ambiental, isso, Chile, mas ele tem uma segurança no país que ele tem que defender o país dele, economicamente,
militarmente, Exatamente. financeiramente, sim. economicamente. Então ali eu acho que a briga sai um pouco da Da espera. Sim. ali eu acho que dá uns 10 passos para trás, que ali o problema é outro. Entendeu? Pelo menos eu acho que o problema é outro. Mas nesse caso, eu acho que ali, sendo o presidente americano, tem uma outra questão. Que o presidente anterior colocou em risco a nação dele por um ativismo que eu vejo assim, não pode ser nem tanto mar, nem tanto céu. E foi muito radical naquele ponto. E botou o país dele em risco pesado. E agora tá voltando. Mas também não pode ser tão radical, tá Tão do radical outro e lado. autoritário, né? Exatamente. É. Tem esses pontos. Estilo Trump de ser, né? Ele é malucão, né? Assim. Não dá pra falar que um bilionário é burro, porque não é. Não, Então, assim, pelo contrário. no contrário. É tipo assim, o empresário, ele pode ser tudo, menos burro. E ele tem esse olho muito mais de empresário do que de político. Exato. Então ele vai na linha do empresário e pá a bola, né? Segue lá e fim, né? E manda bala. Não Então, tá muito preocupado com a politicamente correto, tá preocupado com o empresariamente correto. isso. Obrigado. Eu entendo que ele tem esse ponto, né? E não é no nosso caso aqui, a gente não vai deixar de fazer, as empresas não vão deixar de fazer. Elas só vão se ajustar. Eu acho que teve uma questão muito grande do ESG, a falta do entendimento do que é o ESG. E primeiro, eu acho que a sigla tá na ordem errada. O G tinha que estar na frente. Entendeu? Primeiro teve Concordo. Sem governança, a gente não chega em lugar nenhum. Não, o social e o ambiental vai pro lixo se a gente tiver o IG, né? É que é verdade. Aí, então, neste ponto, eu acho que as empresas não vão deixar de fazer. Eu acho que discurso, a narrativa política, isso vai continuar tendo. De alguma maneira, sempre teve, sempre vai ter e vai continuar tendo. Porque uma coisa é você movimentar para ganhar a volta, outra coisa é você pagar o boleto do dia seguinte. Então, assim, as empresas, eu entendo que elas vão continuar indo porque o entendimento do SG está melhorando. E até então eu não vejo assim, muitas pessoas conscientes do que é. Mas eu tô vendo que essa consciência está ampliando. Tá? O pessoal não sabe o que é. Virou a palavra da moda. E quando vira a palavra da moda, é tudo distorcido. Todo mundo quer, numa distorção em alto nível, mas todo mundo quer. Acha que o SG é aquela coisa de estagiário com cabelo colorido, que camiseta do Che Guevara, mas que usa o iPhone, entendeu? E viaja pra Disney todo ano. Mas é, né? Entendeu? E não é. Mas infelizmente caiu nessa vala e vai ter se sair. Mas aí que tá, né? Se tivesse uma norma, com certeza estaria mais organizado, né? Se tivesse um padrão, se tivesse uma metodologia. Uma prática É uma praia. PR 2030. Sim, mas É uma prática. A PR 2030. Ela te dá um direcionamento. Direcionamento, Mas É uma evolução. é uma evolução. Brasileira. mas Porque não tem, mas não tem não existe um comitê da ISO agora para a norma ISO de ESG, isso está sendo desenvolvida. Né? Então acho que em breve a gente Mas vai tem- ter uma norma aí. Eu faço parte do Conselho Técnico da BNT, a gente está eu avançando. acho Tá que em breve, avançando. enfim, acho Se não me engano, até abriu para revisão. Das normas, e algumas abriram para fazer e a outras para revisão. porque o Aqua, inclusive, só por curiosidade, o Aqua nasceu por conta disso no Brasil. Sabe? O que aconteceu? Né? 2006, 2007, a Vanzolini já tinha os clientes lá de PBQPH, de 9, 14, enfim. E aí o que aconteceu? Esse pessoal bateu na Vanzolini e falou assim, olha, eu já tenho 9.000, eu já tenho 14.000, eu tenho PBQPH, tô construindo aqui, e meu vizinho que tá construindo a 100 metros e tá colocando lá o nome dele lá, EcoXPTO, né? Coloca um bicicletário, coloca uma lâmpada fluorescente e tá falando que o dele é sustentável. E ele não tem certificação nenhuma, mas o dele é sustentável e eu que já tenho 9, 14 mais PBQPH, né? Como que eu consigo, né? Eu concordo com o tijolo ecológico. Eu sei muito bem. Isso. Eu concordo o solo cimento. Pra mim, na cabeça, o cara que inventou esse nome, tijolo ecológico, foi um marqueteiro genial. Foi. Fica dando um Um pouco. marqueteiro genial, entendeu? Porque, assim, cara, não tem nada comprovado. Não.
Não tem nada comprovado. Acho que. E assim, você entra no Instagram, começa a dar os influenciadores da construção civil, o tijolo ecológico, mas, cara, meu irmão, tu pode ser o melhor influenciador do mundo, mas pelo amor, pede a comprovação do que você tá falando, só pelo mínimo, né? Sim. Também é ecológico, claro que é ecológico. Por que não? A partir do momento que for desconstruído, 5 certificações. você consegue reciclar 100%. Sim. Consegue reciclar 100%. Cerâmica vermelha, você consegue. Voltar, esse tijolo, você é quebrado, você 100%. volta aí. As pessoas não sabem disso. Sim. Bom que agora Do berço ao berço. aqui, não, do berço ao portão. Não, por quê? Do berço ao portão. Porque eu não consigo avaliar a edificação. O uso da edificação e depois a desconstrução Não, tá, para depois voltar tá, de novo tá, para tá. fábrica. Entendeu? Assim, Tá bom. Então você vai do berço ao portão, mas, cara, a hora que você tem na construtora. a construtora vai pegar os meus dados do meu portão e inserir até o final do ciclo de vida Tá dela. bom. Então, Entendeu? Assim, só para o pessoal entender. A gente fala quando vai falar de SV ou algumas coisas, a gente fala assim, tá certo. do berço ao portão, do portão ao portão e, sei lá, do berço ao túmulo. Do berço ao túmulo ou do berço ao túmulo. É. Então tem que entender assim, o que é o processo que está ocorrendo em cada etapa da avaliação desse ciclo. Quando eu falo do berço ao portão, no meu caso, o que eu falo? No momento que eu estou extraindo e recebendo todos os materiais do domínio, inserindo, estou pegando todos os dados, inferindo todos os dados, e do portão até a obra, eu consigo entregar os dados até o portão. Na verdade, eu consigo até a obra, entregando na obra por causa do transporte, seria o transporte. Mas como a obra está em tudo quanto é lugar, então a obra vai pegar, a cancheira vai pegar os meus dados até o portão, inserir os dados até a obra e dar o ciclo até o final do túmulo. Quando é de portão a portão, é quando é um processo de intermediário. O cara pega um monte de, sei lá, parafuso, barra de aço, ele vai montar um componente metálico, e daí ele consegue mensurar tudo que entrou ali, tudo que ele faz, e do portão dele para fora. E você tem do berço ao túmulo, do berço ao berço, né? E daí você pega todo o processo da cadeia. Explicar bem pro pessoal. Sim, A aulinha é boa? Tá boa. Caminhando. Tá bem. Já tá merecendo um EPD já. Nossa, é que realmente aqui eu não consigo, eu não tenho controle da obra. Eu tô sendo controle Fabio. Isso aí. Muito bom tá com você. Adorei. Obrigado. Tá Mas já bem. quer terminar? Hã? Já quer terminar? Não, vamos ficar aqui até 8 da noite, se você quiser, porque tem história pra isso, entendeu? Minha história eu sei que tem. História Eu- de puta. Queria que você falasse o que vocês acham hoje todos esses sistemas construtivos. E eles assim, eu não vi comprovação de, tipo, por exemplo, comprovação de desempenho, comprovação de eficiência térmica, ecológica, eu não vi comprovação de nada, nunca vi. Até tem alguns sistemas construtivos que eu entro lá como Tá falando técnico, das CADs? não só FAD. Eu tô falando que o cara tá falando que ele tem segurança incêndio, como se fosse uma FAD, tá? Todos os ensaios da FAD, mas ele não comprova, ele fala que é tudo aquilo, mas ele não comprova. Por exemplo, teve vários que eu pedi, que eu entrei como técnico assim, gente, eu preciso para fazer um comparativo legal, eu preciso das tuas informações dos ensaios de segurança incêndio. Esse eu adoro bater. Esse eu adoro, e ninguém tem comprovação disso. Ninguém tem comprovação disso. Muito poucos têm comprovação, e quando fez o ensaio, viu que deu ruim e já fica quieto. Fica quieto. E essa disseminação está bem problemática no mercado. A gente tem até alguns, não todos, tá, mas alguns produtores de light steel framing que estão aí alucinados no mercado, falando um monte de besteira, e ele não comprovou o light steel framing que ele fabrica. Porque tem que também, tudo é light steel framing dentro do sistema construtivo, mas cada um tem as suas composições, né? Então, assim, eu não vou... Eu quero vender ensaio pro IPT. Eu não discordo nem um minuto do que você colocou. Também não sou a pessoa mais apropriada para discutir sistema construtivo. Mas eu... Isso pra mim é comprovação, sabe? então, mas aí é que tá. Eu ia chegar nesse ponto, né? Eu acho que o que falta nesse momento é ter alguém para validar.
Mas alguém de responsa. Alguém com nome, porque a hora que ela valida, ela fica responsável por aquilo. Concorda? Então você está falando que se o seu sistema é bom? Ótimo, eu vou validar. Mas agora eu quero. Para eu validar, vamos imaginar que eu sou a empresa X e eu validar. Eu quero que você prova tudo para mim, senão eu não valido. Está faltando essa pessoa do mercado hoje. Então, a hora que você fala, eu tenho um sistema e o meu sistema é bom, é você falando. E você fala o que você quiser do seu sistema. Concorda? Tem ninguém comprovando por você. Eu acho que hoje falta alguém cobrando isso. Alguém que pode ser de um programa do BBQPH, pode ser de um CDHU, uma Vanzolini, mas a gente não pode obrigar. Eu posso, se você vier lá para a Vanzolini, você que está desenvolvendo, um OIA é essa pessoa que vai validar. O OIA é um organismo de inspeção acreditada. É diferente. A Fundação Vanzolini ainda não está nisso. Nós somos um organismo de avaliação de certificação. Sim. Estamos avaliando ser um OIA. Ainda não somos, tá? Por quê? Porque a hora que você resolve ser um OIA, você é responsável. Vai cair na sua cabeça. Então, no dia que a gente for um OIA, cara, você pode ter certeza que a hora que a gente botar o logo da fundação lá, que o negócio é bom. Sim. Porque a gente vai botar o crédito de alguém naquele negócio validando. E se for ruim, aquele CREA vai dançar. Então, é isso. Falta hoje alguém que valide isso. Tem OIA validando edificação? Tem. Não são muitos, não. Tem meia dúzia hoje. Mas eu não sei de falar, porque a gente não navega nessa linha, assim, entendeu? E eu nem sei o que eles estão validando. Para falar a verdade, não sei. A gente vai começar a olhar isso, agora, porque a gente está sendo muito demandado. Né? Nessas últimas semanas aí, a gente foi muito cobrado. A gente queria a Fundação Vanzolini para ser uma área de edificação, da construção segura. Mas estamos vendo por isso. Porque tá bem complicado. Eu passei por um processo pesado para conseguir fazer a norma de desempenho, atender toda a norma de desempenho, fazer todo o manual lá, sou por essa. É um custo alto, tá? Então, assim, eu gostaria que todos os meus concorrentes passassem por esse custo também. Então, mas o que eu acho, só complementando, Luísa, que você colocou, acho que a gente passa aqui no Brasil por mais uma questão talvez cultural, né? Se a gente parar de pensar até alguns tipos de construções, nós somos construídos de maneira empírica, né? O cara vai construindo ali, vai testando, enfim, não tem ali, né, não segue não tem uma sistemática no processo, uma norma, não tem absolutamente nada. Então, as autoconstruções, digamos assim, né? Agora, quando você pega, por exemplo, vamos pegar aqui, né? Vamos pegar os nossos parceiros lá da França, o CSTB, né? O CSTB, para quem não conhece, é um Centro de Científico de Desenvolvimento e Construção, é como se fosse um IPT, né? E assim, mas é um IPT gigantesco, né? E lá eles fazem ensaios de tudo, né? Principalmente, por exemplo, a questão de fogo. Sim. Então, o que acontece? O empresário, lá na França, se ele vai comprar um bloco, a primeira coisa que ele vai falar assim, ó, me dá os seus ensaios. Me dá os seus ensaios. Lá do CSTB. Entende? Lá do CSTB. Não, inclusive ele pega e fala assim, ó, só vou aceitar se for do CSTB, que é onde eu tenho confiança. Entende? E aqui no Brasil não. Aqui no Brasil, o empresário, a primeira pergunta que ele vai fazer é o seguinte: quanto custa o seu bloco? Para depois ele talvez perguntar: olha, se tem algum teste, tem algum ensaio, tem alguma, né? As melhores não, mas a grande maioria é assim mesmo. Então, acho que envolve muito uma questão cultural da indústria da construção civil, né? Se a gente pegar e falar, por exemplo, uma outra questão cultural da construção civil, a própria implantação do BIM. Né? O BIM já é utilizado na indústria espacial, por exemplo, desde a década de 70. Na indústria automobilística, década de 90. A gente está falando de BIM na construção civil E ainda nem pegou, né? Que ainda nem pegou. Ela tá vindo. Tá vindo. E eu acho que vai, querendo ou não, é uma método, isso que o pessoal não entendeu, porque não é um programa o BIM. É uma metodologia de projeto.
e não necessita de programa. Na verdade, os bons projetistas sempre tiveram essa metodologia. Que é basicamente? É ter aquele coordenador de projetos que ele olha todos os projetos, coloca um em cima do outro para ver se está tendo interferência. Eu fazia isso em prancheta. Minha mãe fazia isso em prancheta. Fazia na prancheta e fazia em cima do... Como é que tu vai vegetal. Fazendo vegetal e depois passava... fazendo manteiga, depois no vegetal. Isso. Então se fazia. Então você punha mesmo um em cima do outro, mas vai ser uma casama. Isso ia bater. E fazia isso no 2D. Depois você desenhava um 3D, alguma coisa, quando o cara é um pouco melhor. Mas a metodologia é essa. É você não ter interferências entre os diversos componentes e subsistemas construtivos que compõem a edificação. A metodologia BIM, na construção civil, os bons usam há muito tempo. A diferença é que a gente não tinha um software, uma ferramenta para automatizar e entendeu? Então, ao meu ver, a gente com bom projetista, bom calculista, bom engenheiro civil, bom arquiteto, tem que ter sempre teve essa metodologia. É que as nossas escolas não trabalharam bem isso. Não trabalharam bem isso. Inclusive, eu acho que elas trabalham muito mal as normas. Sim, senhor. Muito mal as normas. Até hoje. Tá? Eu vou dar aula, às vezes, uma palestra, um curso nas faculdades e nas faculdades técnicas, assim. E quando você fala de norma, o cara... existe norma para fazer bloco? Existe norma para fazer bloco. Existe norma para fazer medicação. Hoje. Existe, né? Hoje. Mas isso já tem mais que... Não. Hoje, não, mas hoje você ainda tem gente que tem arma pra isso? Tem, ainda hoje, exatamente. Hoje tem gente que se espanta que tem norma pra fazer coisas da construção civil. Tem, olha lá, você precisa ler aquela norma, precisa fazer isso. Sim, né? Não adianta você ter uma norma, querer, outro dia, na minha família inteira todo mundo é engenheiro, né? Acho que por minha causa, a louca aqui foi na cabeça de todo mundo, né? Mas eu trabalho isso o tempo todo com eles, né? Aí minha sobrinha falou assim, eu preciso entender a norma de desempenho. Eu falei, não, primeiro você precisa entender essas normas aqui, ó. A de bloco, a disso, a daquilo, aprenda isso, depois você vai fazer a norma de desempenho. É uma... E depois você volta. Depois você volta. Né? E a faculdade não deu isso pra ela. Não deu. E eu falo, meu Deus do céu, o que mudou dos últimos anos, né? Desde que eu peguei meu diploma pra cá, dentro da universidade, nada. Quase nada. Assim, a norma que eu vi na universidade, a única norma que eu vi, que eu me lembre, foi de acessibilidade. Eu lembro que teve outra, mas a que era falada era de acessibilidade, só todo o resto. Eu me formei em 2016. Na arquitetura, né? Você tem graduação. Por causa do quê? Né? Não, eu fiz arquitetura, porque eu sentava no lado dela, ela falou assim, não, eu tô cansado desse negócio de engenharia. Então eu sou um pouquinho fora da caixinha, eu vou fazer arquitetura, né? A segunda graduação. Mas na minha época, embora a norma de desempenho né? Que a norma de desempenho 2013, Ela né? promulgou em 2013, mas na verdade tem uma anterior 2008 ou 2009? Sim, 2008. A primeira 2008, mas daí exato. a que bateu uma obrigatória 2013. Então, mas eu tive na faculdade, eu tive aula de acústica, 10151, 10152, né? 9050 e um pouquinho, uma passadinha da norma de desempenho ali, sabe? Bem, sim, mas... Você se formou em arquitetura faz pouco tempo, novinho. Na arquitetura, eu acho... Nem sei quando eu falei. Não esquece, eu não vou fazer essa conta porque eu não quero. Melhor de coisa. Se eu não tinha nem nascido, eu já tava com meu diploma na mão. Sei, mas a minha era só na norma de coisa. Eu fiz uma pós com você, né? Fiz uma pós com a Luísa. 2008, né? Gestão ambiental nós fizemos, só na USP. Eu fiz mestrado faz 2, 3 anos de IPT, a última empreitada grande. A minha foi o mestrado. Aí. Mas é isso. Tô criando coragem com o doutorado. Não. Tô criando coragem com ver se eu vou. Eu quero esperar meus filhos crescer um pouco. Isso que eu ia falar. Calma. Pra esperar Dá um o mercado tempo. crescer.
Dê um tempo. Que... Deixa a hora, que eles Puxado. deixa a hora que eles estiverem pagando a pizza deles. Sabe disso? Não sabe como é que é. Explica pra A gente bota um filho no mundo, não pode? Sim. Não pediu pra nascer, né? Não, Você vai ser responsável por ele ao família. longo da vida. Família. Mas, enquanto ele não pagar a pizza dele, você tem que bancar a pizza dele. Concorda? Sim. E isso é quando o quê? Quando você dá o diploma na mão dele. Quando ele pega o diploma do que ele quiser ser, aí ele já tem bagagem para pagar a pizza dele. Aí você vai fazer o seu doutorado. Não sei Não. se eu vou aguentar não fazer essa. Não sei, mas eu acho que é um bom tempo. Tá bom, Entendeu? Porque aí eles já estão se virando sozinhos, você pode despender o seu tempo do doutorado sem implicar em deixá-los. E deixar de estar com eles é um momento importante. O doutorado vai te tirar isso de você. Escuta o que eu estou te falando. Tá. Então, até ele não comer a pizza, não pagar a pizza dele sozinho, Essa me... você precisa estar com ele, cara. E não Sim. olhando seu doutorado. Você já fez coisa pra caramba, mano, de verdade. Deixa pra lá. Deixa um pouquinho. Guarda isso pro seu doutorado, que aí você só vai ter que estar na retaguarda. Você entendeu? Você tem que estar na retaguarda. Eu tô muito feliz. Hoje meu filho tá pagando minha pizza já. Oh, que bom. Já me paga até jantar. Olha que delícia. Eu já levei meu pai pra viajar já. Então. Viu que legal? Tô só esperando ele voltar, poder viajar pra poder levar ele também de novo. Voltar a pescar. Tô morrendo com vontade de pescar de novo. E ele é meu parceiro. Ele é bom pescador. Ele diz que é, né? Como todo pescador, quando põe o chapéu de pescador, todo mundo vira meio mentiroso. Inclusive eu. Todo pescador zoa a história. Bom, gente, obrigado por vocês terem vindo. Vou pedir aí pro pessoal, antes de abrir as considerações finais de vocês, eu vou só pedir pro pessoal curtir, compartilhar e se chegou até o final aqui, comenta aqui e fala assim, Cerâmica City, Vanzolini tem futuro. Então, beleza, gente? Então, obrigado mais uma vez. Isso sempre foi um prazer. Bruno, foi um prazer conhecer você. Espero que a gente consiga aí avançar com tudo que a gente comentou, conversou aqui, lá. E obrigado mais uma vez e abre para o microfone para vocês para considerações finais que você tiver. Costa, fiquei muito feliz. Obrigado. De estar com vocês, de contar um pouquinho da história, de lembrar muito do seu pai, que é uma pessoa, como eu já disse, muito querida para mim, de grandes desafios desde lá de trás. Na brincadeira, você não tinha praticamente nem nascido, a gente já estava brigando na construção civil Eu já era macio. para fazer, Sou mais velho que a empresa. para fazer um mundo melhor para a construção civil e que ele chegue bem para o consumidor final. Então, tamo junto. Obrigado. E vamos em frente, que tem muito trabalho ainda para fazer. Obrigado e parabéns pelo instante, parabéns aí por tudo que vocês têm feito aí em prol da estabilidade. Obrigado, gente. Obrigado mesmo. Até mais. E aí, pessoal, obrigado por ter acompanhado a gente aqui e até o próximo vídeo. Um abraço. Tchau.